A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do eterno Deus para todos os casais, para todas as famílias que se tornaram parceira do canal, que essa paz adentre no coração de cada um, bem como nos seus relacionamentos conjugal e familiar. Trago hoje o 27º devocional da família, que traz o tema Família Livre do Mal. Esse tema está no versículo da palavra de Deus que faz parte da oração de Jesus quando estava ensinando aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, verso 13. Nós ainda estamos no mesmo versículo que diz assim: E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus em sua oração menciona a palavra livra-nos do mal. Por quê? Porque o mal existe, o mal não é uma teoria, o mal não é uma filosofia criada pelo ser humano. Desde o Éden, Satanás lutou para destruir o relacionamento do homem para com Deus e conseguiu. O homem desobedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, ele desobedeceu. Mas mesmo ali no Éden, uma promessa foi lançada para o ser humano, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. 6.000 anos depois, ou aliás, 4.000 anos depois, segundo diz os teólogos, nasce o Cristo, aquele que também é chamado de segundo Adão, morre na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, através da sua morte e ressurreição, ter o livre acesso ao Deus eterno novamente, como nós tínhamos lá no Éden. O comentarista bíblico William Barclay foi propriamente a dizer: é certo que a Bíblia nunca duvida de que neste mundo opera o poder do mal. Ele aqui no seu comentário está falando sobre isso. O mal existe e atua diariamente, diuturnamente, tentando destruir os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento do casal para com Deus, depois dos membros da família para com Deus eterno. Na versão espanhola, a Bíblia traduz o mal como maligno, deixando a frase assim: livra-nos do maligno, ou seja, direcionando-se diretamente ao próprio Satanás, que fez com que o primeiro casal pecasse contra Deus. O mal é um poder ativo pessoal que se opõe à pessoa de Deus, não é uma filosofia. Não sabemos ao certo se Jesus referia-se às variedades do mal produzido por Satanás ou se usa a palavra mal mencionava claramente a pessoa do inimigo de nossa alma, que é o próprio Satanás. O doutor Martin Laudikones escreveu muito bem: certamente Satanás está incluído na palavra mal, porquanto precisamos ser defendidos dele e de suas artimanhas. Precisamos orar, diz o autor do devocional aqui, para que sejamos livres deste mal interior, como também do mal que reside no mundo geral. O mal interior que está dentro de nós, que é a natureza perversa, pecaminosa, adâmica, e também o mal que está no mundo, no sistema mundano, né? Aí ele diz aqui também que precisamos ser livres de todos os aspectos do mal. E qual a razão desse pedido? Pelo grande amor e admirável motivo de que a nossa comunhão com Deus jamais sofrerá interrupção. Entendemos que um dos maiores objetivos de Satanás é destruir a nossa comunhão com Deus. Ele odeia que nós venhamos, seres humanos, ter comunhão com o Pai Celestial, a qual nos criou. E isso se aplica principalmente ao casal e à família, porque a instituição casamento foi instituída no Éden, bem como também a própria família. Portanto, oramos sempre para que Deus nos livre da tentação. Alguns pontos
sobre como livrar-nos do mal a nossa família. Primeiro ponto, primeiro fazendo oração, que Deus nos livre do mal, bem como os nossos cônjuges, filhos e demais parentes. Segundo, fugir do mal. Nós devemos fugir do mal. Olha o que diz em Timóteo, que é muito importante nós lermos aqui, Timóteo capítulo 6, verso 11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo, escrevendo a Timóteo, pedia que ele fugisse daquilo que o mundo oferecia para ele, daquilo que o inimigo oferecia para tentar distanciar ele da presença de Deus. Terceiro é resistir ao mal, ao diabo. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que você resiste a Satanás em uma área da sua vida, ele vai fugir de você. É claro que em outra área ele vai tentar fazer com que você quebre o teu relacionamento com Deus. O quarto caminho é nos apropriar das armaduras de Deus, nos apropriar das armaduras de Deus, ou seja, não das armaduras, mas da armadura de Deus que compõe, cada peça compõe a armadura de Deus. Olha o que diz em Éfeso, capítulo 6, verso 10, 17. Finalmente, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Vistamos de toda a armadura de Deus para resistir os dias maus, E firme contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus para que possa resistir nos dias maus e permaneça inabalável depois de ter feito tudo isso. Assim mantenha-se firme, cingido-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembrando que Jesus venceu Satanás no deserto pelo poder da palavra de Deus. E outra coisa que você deve lembrar, Satanás conhece a palavra de Deus mais do que você. Então você precisa buscar conhecimento da palavra de Deus. O quinto caminho é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheio do Espírito Santo, para vencer. Vivemos pelo Espírito, de forma alguma satisfazemos a vontade da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Sexto caminho é vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, é forte, mas a carne é fraca. Muitas famílias sofrem hoje devido à queda de um homem e de uma mulher, um jovem que cedeu ao mal diante de uma tentação. Que em nossa casa todos esses princípios sejam vivenciados por cada membro para que a tentação e o mal não tenham espaço e afete negativamente a harmonia da família. Precisamos estar atentos, amados e queridos irmãos, nos fortalecermos no Senhor, nos apropriarmos da armadura de Deus. Sabemos que nós estamos no mundo, mas existe também um mundo espiritual que influencia o mundo material. E nesse mundo espiritual, o inimigo que nós temos é o próprio Satanás. Que Deus te fortaleça, te capacite, te dê as peças das armaduras
da armadura dele, para que você vença todas as adversidades da vida, pelo poder do nome de Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.